Salve Maria, salve José! Esse é o vídeo mais completo sobre a devoção a Nossa Senhora Menina. Nesse vídeo vamos ver detalhes, informações preciosas desde o nascimento de Nossa Senhora até a sua santa infância. Essas informações fazem com que nós tenhamos ainda mais admiração, aprendamos muito mais sobre as suas virtudes, sobre a sua santidade, e assim crescemos nessa devoção tão preciosa que é a devoção à Nossa Senhora Menina, uma devoção especialíssima que a própria Nossa Senhora revelou para a irmã Madalena, que concederá todas as graças que forem pedidas pelas pessoas que honraram a sua santa infância, que é uma devoção tão esquecida. Portanto, que possamos cada vez mais crescer nessa devoção, rezar a Nossa Senhora Menina. Vamos tentar rezar todos os dias a Nossa Senhora Menina. Este vídeo tem as informações retiradas do livro O Paraíso de Deus Revelado aos Homens, do Monsenhor João Cladias. O vídeo está um pouco extenso, tentei resumir ao máximo, mas é que são muitas informações, são muitas preciosidades da santa infância de Nossa Senhora. Vale muito a pena conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama e mais a gente tem devoção. Vamos então à história desta devoção. A primeira parte, para começar a falar sobre Nossa Senhora Menina, é falar sobre os seus santos pais, apresentar um pouco cada um deles e falar como ocorreu o casamento e depois a concepção de Nossa Senhora. Vamos iniciar então falando de São Joaquim. São Joaquim, descendente de Davi, através de Natã, que era um dos 4 filhos do rei profeta com Betsabeia. Ele, São Joaquim, era originário de Belém, e durante a sua infância, a providência o favoreceu com diversos sinais sobre a vinda do Messias. Quando ele tinha 8 anos de idade, ele teve um sonho, no qual discerniu por revelação que estava chamado a se tornar o patriarca de uma grande família. Quando ele completou a sua idade, que era estabelecida para contrair um matrimônio, em uma de suas viagens a Jerusalém, São Joaquim aconselhou-se com um sacerdote amigo, que, mesmo jovem, já gozava de muito prestígio pela sua grande santidade. Este sacerdote era Simeão. Era Simeão, que tinha como modelo de santidade sacerdotal o ancião Eleazer. Os 2 sacerdotes concordaram em indicar para São Joaquim uma esposa que fosse uma virgem ligada à sua mesma estirpe. O nome dela era Ana, que distinguia-se sobretudo pela sua virtude. Foi o próprio sacerdote Simeão que oficiou a cerimônia de núpcias de Joaquim e Ana, que aconteceu em Jerusalém, recomendando-lhes insistentemente que rezassem, a fim de que sua prole apressasse a salvação de Israel. Contava ele 25 anos de idade, e ela aproximava-se dos 20. Iniciou-se então a convivência conjugal na casa, em Nazaré. Depois do casamento, aquele matrimônio se manifestava infrutífero. Alguns israelitas até pensavam: se eles são estéreis, alguma falta cometeram. Os anos se passavam
e eles aguardavam a esperada prole. E assim se passava o tempo. 20 longos anos transcorreram nesta grande provação. Certo dia, quando Joaquim se apresentou no templo, a fim de fazer uma oferta voluntária de um gado, como era o seu costume, um sacerdote chegou a rejeitá-lo publicamente, alegando não ser agradável ao Senhor ou o sacrifício de um homem sem prole. Ele retornou ao lar depois dessa humilhação e explicou para sua esposa, Santa Ana, a conveniência de se retirar por algum tempo para rezar e jejuar nas montanhas, o que executou com o seu consentimento. Pouco depois, junto com essa ofensa, veio somar-se uma afronta feita por uma doméstica em razão da esterilidade do casal. Decorridas algumas semanas, São Joaquim retornou a Nazaré. Os esposos retomaram a normalidade de sua vida familiar. Transcorrido 1 ano após esses fatos, o arcanjo Gabriel apareceu radiante para Santa Ana para lhe dar a grande notícia de que o Senhor atendera aos seus pedidos. Ela geraria de Joaquim uma menina que teria uma sublime vocação. E acrescentou o arcanjo Gabriel que nessa menina se realizaria tudo quanto haviam predito os profetas. Ele disse: a filha que de ti nascerá será a aurora da salvação e a porta pela qual entrará o Messias prometido. Ela será a arca da vossa vitória e atrairá Deus a esta terra. E o mesmo arcanjo comunicou em sonhos a Joaquim que a sua esposa recebera uma visita celeste, revelando-lhe que conceberia uma filha, e disse-lhe ainda que a criança deveria chamar-se Maria. O casal então resolveu ir até Jerusalém para dar graças a Deus. E de comum acordo decidiu que consagrariam a menina ao serviço do Altíssimo em seu templo, logo que a idade o permitisse. Para lá se dirigiu igualmente Simeão, avisado por iluminação angélica da vinda dos esposos, com o intuito de os acolher e abençoar. Joaquim e Ana foram, ao seu tempo, limpos do pecado original e viviam em estado de graça. Mas a grandeza da concepção da mãe do Messias recomendava que eles se elevassem ao grau de santidade e de purificação até então jamais atingidos. Deveriam ser cumulados de dons e virtudes muito particulares. Convinha que Ana possuísse uma santidade ainda maior que de seu esposo, São Joaquim, pois ela se tornaria o tabernáculo vivo da Rainha do Universo. Em São Joaquim e em Santa Ana, convergiu o que havia de mais requintado no povo eleito, tanto no que se refere aos dons naturais quanto sobrenaturais. Parece razoável admitir que também eles tenham sido purificados da concupiscência da carne antes da concepção de Maria. Tratando-se da medianeira universal de todas as graças, os primeiros a se beneficiarem dessa prerrogativa não deveriam ser os seus próprios pais? Exultante estava o arcanjo Gabriel, designado pelo Senhor como guardião de tão precioso tesouro. Concebida sem pecado original, desde o primeiro instante de sua concepção, Nossa Senhora gozou de plena lucidez e rendeu ao Criador
a mais perfeita adoração. Já no ventre materno, Nossa Senhora tinha pensamentos elevadíssimos e sublimes, vivendo no seio de Santa Ana como em um verdadeiro tabernáculo. Dr. Plínio ressalta, enriquecida com um robusto dom de ciência infusa, sua contemplação era das mais elevadas. Excetuando as 3 pessoas divinas, ninguém, nem sequer os anjos, jamais abarcou o imenso oceano de perfeições que nela era encerrado. Em virtude da ciência altíssima que tinha recebido pela graça de Deus desde o seio de Santa Ana, Nossa Senhora começou a pedir a vinda do Messias e a queda de todo o mal no gênero humano. Por essa forma, ela já passou a influir nos destinos da humanidade. Cada segundo da existência de tão excelsa criatura dava tanta glória a Deus. Durante o período da gravidez, limpa não só do pecado original, Santa Ana também foi limpa das sequelas do pecado original. Assim, a gestação de Nossa Senhora transcorria sem qualquer incômodo ou mal-estar, e o vínculo de união entre as duas se aprofundava a cada instante. Essas graças também abrangiu a São Joaquim. Seu nascimento deveria encher de alegria a terra inteira e todos os coros angélicos. Apareceu nessa terra de exílio uma criatura sem pecado original. O nascer do sol é uma realidade pálida em relação à entrada de Nossa Senhora no mundo. Nascimento de Nossa Senhora. Dia 8 de setembro. Se entre os moradores de Nazaré predominava uma atmosfera de fé pequena, muito diverso era o entusiasmo e a expectativa que reinava entre as miríades dos espíritos angélicos. A profetisa Ana veio para auxiliar Santa Ana durante o transe do parto, pois imaginava que este seria doloroso. Entretanto, concebida sem pecado original e elevada à participação no plano hipostático desde o primeiro instante de sua existência, Maria não viria ao mundo como o comum dos homens. Alguns instantes antes do nascimento de Nossa Senhora, Santa Ana estava muito tranquila e recolhida. A certa altura, ela foi tomada de grande alegria e pôde contemplar num êxtase, na proporção que Deus lhe destinara a conhecer, o júbilo da Santíssima Trindade por se iniciar o plano da salvação. A menina saiu do claustro materno envolta em luz. São Gabriel teve a imensa honra de, enquanto embaixador das 3 divinas pessoas, recebê-la e embalá-la nas asas, antes mesmo de sua mãe acolhê-la nos braços. Foi permitido aos anjos saírem da mansão celeste para prestar suas homenagens, veneração e vassalagem, aquela que por tantos séculos haviam esperado. A partir daquele dia, o céu das legiões angélicas passou a ser Maria Santíssima. Nossa Senhora nasceu em pleno meio-dia, quando o sol se encontrava em seu zênite e irradiava sua máxima intensidade de luz no firmamento. Se o nascimento do Redentor Divino se daria à meia-noite, como um símbolo de que ele vinha resgatar a humanidade das trevas do pecado, parece arquitetônico que a natividade de Nossa Senhora tenha ocorrido exatamente no horário inverso, pois ela estava destinada a trazer à terra o sol da justiça. Em um cômodo próximo ao quarto onde se encontrava Santa Ana, São Joaquim conversava com alguns familiares. Acompanhavam-no também 2 sacerdotes, um que era de sua idade muito amigo chamado João. Logo que Nossa Senhora veio ao mundo,
e abriu seus encantadores olhinhos, São Joaquim o sentiu misticamente e exclamou em voz alta: minha filha nasceu. Em seguida, se retirou para ir ter com ela e Santa Ana. No firmamento, um incontável número de anjos e arcanjos comemorava. Entretanto, eles eram vistos somente por aqueles que possuíam fé na proporção do grau desta virtude em cada alma. Quanto à menina, o seu primeiro movimento ao vir à luz foi um ato de perfeito amor a Deus Altíssimo, de agradecimento por havê-la criado e de oferecimento de si mesma como escrava, para em tudo fazer sua santíssima vontade. Teve imediatamente um relance de visão beatífica. Ela viu com muita clareza as legiões de anjos que a reverenciavam, e só depois fitou comprazido seus santos progenitores e as senhoras que a acompanhavam sua mãe. Em vez de prorromper num pranto como é comum das crianças, os seus pequeninos lábios, levemente rosados, esboçaram um sorriso. Se a concepção de Nossa Senhora constituiu para Santa Ana e São Joaquim ocasiões de graças extraordinárias, estas se tornaram ainda muito mais intensas quando ambos a tiveram no braço, ao alcance de seu olhar. Isenta do pecado original, Nossa Senhora era dotada de ciência infusa e do pleno uso da razão. Já ao abrir os seus olhinhos para a realidade, Nossa Senhora entendia tudo quanto que se passava. Quanto o Criador foi glorificado com somente um olhar de Nossa Senhora. Santa Ana contemplou em seu regaço, dizendo: Joaquim, como ela é bonita! A menina penetrou fundo da alma de sua mãe e pensou: quando eu estava em seu claustro, não notava tão claramente assim, mas agora eu me dou conta de que mamãe precisaria receber mais graças e progredir em tais pontos. Ó meu Deus, concedei a minha mãe essas graças. E em seguida a alma de Santa Ana tomou uma conformação mais angélica. Ah, Nossa Senhora, desde os primeiros momentos a onipotência suplicante, e com essa simples prece começou a antecipar o dia bendito da encarnação. Pervadidos de amor por este precioso tesouro, ambos se consagraram interiormente a ela como escravos, ecoando o gesto de sua filha, que se fizera escrava do Senhor logo ao nascer. Os santos esposos tornaram-se os precursores da amorosa escravidão de Nossa Senhora preconizada por São Luís Grignon de Montfort. O casal decidiu evitar qualquer tipo de comemoração pelo nascimento de Nossa Senhora, preferindo permanecer em recolhimento, contemplando-a. Somente depois de algum tempo, os parentes e amigos mais próximos, que ainda não a conheciam, vieram visitá-la, trazendo-lhes presente. O Dr. Plínio disse: a situação do mundo naquele tempo era parecida com a dos nossos. Os vícios imperavam, a idolatria dominava a terra, a abominação havia penetrado na própria religião judaica, o mal e o demônio venciam. Contudo, no momento decretado por Deus em sua misericórdia, ele derruba a muralha, nasce Nossa Senhora, a raiz bendita, da qual brotaria nosso Senhor Jesus Cristo. Começava assim a derrocada do demônio. Quando Nossa Senhora nasceu, a natureza inteira recebeu um novo alento e esplendor. Uma como que alegria percorreu as plantas e os animais. Os oceanos tornaram-se mais majestosos, os céus mais límpidos, as noites mais belas. Por quê? Porque Maria havia nascido, Rainha e Senhora do Universo. Ela se encontra no centro da criação e através dela que emanam para toda a natureza os favores de Deus. Com sua natividade, tudo se tornou mais diáfano, mais nobre, mais alegre, como prenúncio das supremas alegrias da noite de Natal.
Deus passou a olhar o homem com maior benevolência, pois agora sua mãe fazia parte da humanidade. Muitos justos tiveram sonhos, visões e comunicações sobrenaturais. Simeão, por exemplo, recebeu uma altíssima graça, quase um êxtase que o confirmou na esperança da vinda do Messias. Algo análogo ocorreu com São Zacarias e Santa Isabel. Até mesmo aos ímpios foram concedidas graças especiais para suas conversões. Não obstante os prodigiosos efeitos no campo metafísico e sobrenatural, Monsenhor Clá considera que no plano físico, o nascimento de Nossa Senhora esteve envolto num ambiente de muita normalidade. A providência visava evitar que os maus, suspeitando da grandeza e unicidade da vocação da menina, e assim tentassem frustrar os planos divinos a seu respeito. A escolha do lugar onde Maria deveria nascer também resultou providencial. Nazaré, em toda sua pequenez. Como aparece nas Sagradas Escrituras, pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Assim, as altíssimas experiências místicas concedidas a Nossa Senhora logo abriram seus olhinhos, bem como as extraordinárias graças outorgadas a São Joaquim e Santa Ana, tiveram por testemunhos apenas os anjos e bem-aventurados. Tudo passou desapercebido aos olhos dos habitantes de Nazaré. E essa nota tônica perduraria durante a infância da pequena Maria. E agora vamos falar sobre o nome de Maria. O nome da Mãe de Deus foi revelado. O arcanjo Gabriel indicou a São Joaquim, na própria ocasião em que lhe anunciou em sonho que a sua esposa conceberia, apesar de sua idade avançada. Se o nome de Jesus manifesta sua glória e missão salvadora, pode-se dizer que o nome de Maria expressa o conjunto das perfeições divinas, uma vez que Deus Pai reuniu todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as graças e chamou-as de Maria. Assim ensina São Luís de Montfort. Existem muitas especulações sobre o seu significado, como Senhora, Estrela do Mar, muito amada, entre outros. Alguns chegaram inclusive a ver neste nome uma referência a Maria, irmã de Moisés e Araão, escolhida por Deus para cooperar com o profeta na libertação do povo eleito da escravidão do Egito. Uma prefigura de sua função corredentora. Depois do nascimento de Nossa Senhora, e que se passaram os tempos prescritos para a purificação de Santa Ana, o santo casal partiu em uma peregrinação a Jerusalém para apresentar sua filha no templo e fazer a oferenda de um cordeiro e de uma rola. Simeão, o sumo sacerdote naquele ano, recebeu-os na porta do tabernáculo, pois Deus lhe comunicara que para lá se dirigia uma menina destinada a uma grande vocação, a quem ele se destinava a proteger. O sacerdote profeta bem conhecia os antecedentes de sua prodigiosa concepção. São Joaquim e Santa Ana, à maneira de um hino de louvor, gratidão e restituição a Deus por tão imenso dom que lhes fora concedido, renovaram o voto de consagrar a menina ao serviço do templo quando ela completasse 3 anos de idade. Os magos judeus perceberam no firmamento uma nova e reluzente estrela e imediatamente informaram o ocorrido aos mestres da lei. Enquanto isto, o tempo passava. Nossa Senhora começou a falar, usar a palavra, quando completou 1 ano e meio de idade. Tratava-se esse período de uma fase indispensável na vida de Nossa Senhora, do qual ela pôde desenvolver seu altíssimo espírito contemplativo e aprofundar suas relações com o mundo angélico e com Deus. O início da comunicação, através da fala, abriu uma nova fase na vida de Nossa Senhora,
que se estenderia até a partida para o templo com seus 3 anos de idade. O seu dia se dividia entre orações, meditação, convívio social e deveres familiares. Logo após acordar, Nossa Senhora passava cerca de 1 hora ou 1h30 em oração, ajoelhada sobre a própria cama. Não se tratava de oração vocal, mas de um convívio íntimo com a Santíssima Trindade, numa oração de quietude que se erguia a Deus desde o mais profundo do seu coração. A seguir, ela se aprontava e só então iniciava suas diversas atividades. As manhãs estavam reservadas para as ocupações domésticas. Maria empenhou-se no aprendizado dos ofícios que lhe seriam úteis no serviço do templo. Para esse fim, mostrava interesse em ajudar sua mãe nos afazeres diários, como cozinhar e limpar a casa. Participava também da confecção de toda sorte de alfaias. Santa Ana lhe ensinou a tecer as magníficas túnicas sem costuras que mais tarde Nossa Senhora faria para o seu divino filho. A menina se comprazia também na jardinagem. Enquanto trabalhava o jardim, cantava, entoava salmos. Sua alegria e profundidade em meio às ocupações mais comuns do cotidiano era perceptível. Santa Ana conversava muito com Nossa Senhora e lhe contava inúmeras histórias. As preferidas dela eram as das santas mulheres que prefigurariam a mãe do Messias, como Rebeca, Esther, Judite, Ruth, entre outras. Santa Ana era uma grande educadora e procurava atrair sua atenção para a misteriosa harmonia existente entre a justiça e a misericórdia. De sua mãe, ela também ouvia as narrações sobre os antepassados, as façanhas dos heróis de Israel e a epopeia de Moisés. O período matutino se encerrava com o almoço, na intimidade de seus pais. Concluída a refeição, Nossa Senhora se recolhia em seu quarto para mais um período de oração. Em geral, as tardes estavam reservadas para as obrigações sociais e constituíam ocasião propícia para o exercício da caridade, tanto com jovens quanto com adultos. Na pequena cidade de Nazaré, todos se conheciam e se relacionavam. Se o Criador descera da brisa da tarde para conversar com Adão no paraíso, não viria alegrar o seu próprio paraíso, que é Nossa Senhora, o Imaculado Coração dela? Essas comunicações se davam ora por palavras, por visões, ora por impressões interiores, como o próprio Deus pensando, amando e sentindo nela. Mesmo ao conversar ou brincar com as amigas, ela tinha sua atenção sempre posta em Deus. Embora se tratasse de algo inato em Maria, esse amor ao recolhimento foi muito estimulado e orientado pelos seus pais. Maria recolhia-se depois novamente até o horário do jantar. Nossa Senhora era muito comedida à mesa e costumava oferecer sacrifícios pela vinda do Messias. Então, ela retirava-se para descansar, não sem antes rezar um pouco mais. Nossa Senhora tinha um grande pendor musical, quer para louvar a Deus, quer para alegrar os corações de seus santos progenitores, ou então entreter o convívio com as demais crianças. A sua voz era celestial, a mais celestial que houve na terra. Algumas vezes, ela compunha letras para as melodias que criava. Habitualmente, ela musicava os salmos. Não era estranho ouvir Santa Ana, São Joaquim cantando em meio à faina cotidiana, uma vez que era esse o costume em Israel. Gozavam de sua preferência aquelas partes do saltério que faziam referência ao Messias, além de certos trechos de Isaías, com nota messiânica mais acentuada. São Joaquim e Santa Ana poderiam ser nomeados padroeiros daqueles que preparam seus filhos para a vida religiosa e a ela os oferecem com despreendimento,
Os esposos instruíram sua filha que deveria ser consagrada a Deus. São Joaquim recebeu em sonho a revelação do arcanjo Gabriel de que estava chegado o momento. Também Santa Ana sentiu uma forte moção interior, indicando para que assim procedesse. Nossa Senhora mesma ajudava sua mãe a preparar os acessórios que deveria levar consigo para o seu momento de apresentação no templo. Dias antes da partida para Jerusalém, Nossa Senhora começou a prepará-los para enfrentarem sua ausência, ora levando-os a participar da alegria que sentia entregar-se a Deus, ora fortalecendo-os por meio de algumas palavras, ou mesmo obtendo-lhes graças extraordinárias que lhe falassem no interior do coração. E assim chegou o momento em que Nossa Senhora deveria ser apresentada ao templo. Agora vamos falar da apresentação de Nossa Senhora no templo. O templo que ficava em Jerusalém, a cidade do grande rei, que simbolizava a aliança do Altíssimo com o seu povo. No coração da cidade ergueu-se o grandioso templo. Para os descendentes de Abraão, a construção do templo era o ápice da história, era o lugar mais sagrado da terra, o centro da vida religiosa, onde se ofereciam ao verdadeiro Deus os sacrifícios de louvor e propiação que aplacavam a sua cólera pelos pecados dos homens. Para entendermos bem o que significava a importância do templo para os judeus, vamos imaginar que todas as igrejas que existem hoje no mundo fossem somente lugares de oração, e que o santo sacrifício da missa fosse celebrado apenas em uma igreja do Vaticano. Esta representaria para os católicos o que o templo significava para o povo eleito. Esta é a importância do templo. Só que esse templo estava numa decadência. Existia uma corrupção no templo. É o que São Mateus se refere àquela geração perversa e adúltera que já existia no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, na sociedade hebraica, em que as classes dirigentes estavam corrompidas por séculos de práticas religiosas deturpadas, emanava o mau exemplo. Aconteciam abomináveis cultos idolátricos realizados secretamente nos subterrâneos do recinto sagrado. A classe sacerdotal, em larga escala, jazia numa imensa decadência. Nem todos. Existiam almas que anelavam a pureza do culto, a virtude e, sobretudo, a chegada dos Messias. E um desses expoentes, vamos dizer, desse partido do bem, que ainda existia no templo, era Simeão, que estivera muito ligado ao sacerdote Eleázer. Este falecera alguns anos antes, e havia sido um dos pilares da fidelidade a Deus. Dotado de um carisma profético, Simeão advertira a São José, logo depois do nascimento de Maria, que Deus lhe providenciaria uma esposa segundo o seu coração. O santo patriarca, então adolescente, pois já havia se decidido pela prática da castidade perfeita, começou então a considerar esta hipótese. Quando Nossa Senhora se preparava para entrar no templo, o venerável sacerdote não estava longe de completar já meio século de existência. E esse era o contexto socio-religioso em que a pequena Nossa Senhora se deparou ao entrar no serviço do Senhor em seu sagrado templo. A viagem de Nazaré para a Cidade Santa durava de 3 a 4 dias. Nossa Senhora estava radiante de alegria em saber que seria consagrada ao serviço de Deus. Este fora sempre seu único e grande desejo, fazer-se escrava do Senhor. Nossa Senhora trajava uma linda túnica de cor lilás, usava sandálias de couro e portava um véu que permitia ver as extremidades um pouco onduladas de seu cabelo castanho claro.
levado pela mão por São Joaquim e Santa Ana, ela segurava uma gaiola com 2 pardaizinhos e eu seguiam alguns criados que carregavam um enxoval e outros pertences de Nossa Senhora. Ao ingressarem no templo, os 3 se ajoelharam e rezaram em silêncio. São Joaquim encontrava-se um pouco mais à frente e impetrava graças para o ato de entrega da sua filha, que em breve ocorreria. Santa Ana e a menina ficaram um pouco mais para trás. Depois, com 2 sacerdotes e o sumo sacerdote naquele ano, que era um ancião de caráter péssimo, que havia estado na casa de São Joaquim em Nazaré por nascimento de Maria, juntamente com um bom sacerdote João, que recebeu, entre outras responsabilidades, supervisionar a formação das donzelas do templo. Aconteceu que ambos os sacerdotes já sabiam do que se tratava. O sumo sacerdote não conseguiu velar seu descontentamento e o mal-estar aos vê-los. Voltando-se para São Joaquim, tentou até dissuadi-lo de seu propósito, alegando que ainda Nossa Senhora é muito pequena e que não se adaptaria às regras e ao regime da vida no templo. Na realidade, ele procurava esconder sua antipatia, pois havia intuído que a presença daquela menina não portava bons presságios para sua facção. Pelo contrário, o sacerdote João, que estava junto, encantou-se com Nossa Senhora e sentiu naquele breve contato um misterioso revigoramento de todas as suas esperanças messiânicas. Como supervisor de sua formação, ele se comprometeu a cuidar de Maria, e apontando para a jovem que ali se encontrava, assegurou que seria uma alegria para aquelas donzelas contribuírem na instrução de uma filha de Israel ainda tão nova. Ao terminar essa conversa tão rápido, São Joaquim entregou Maria aquela gaiola com os 2 pardaizinhos, e ela, por sua vez, apresentou-a ao sumo sacerdote. Tratava-se de um ritual seguido por todas as donzelas que ingressavam no serviço de Deus. Os 2 passarinhos significavam a liberdade e a castidade, que eram consagradas ao templo pelas mãos do ministro sagrado. Ali aguardava Simeão, o qual oficiaria a cerimônia de apresentação de Maria, acompanhado pelas mestras e donzelas que dela participariam. Agora vamos falar do ritual da apresentação. São Joaquim tomou a palavra e proferiu uma oração composta de improviso. Neste momento, Senhor, ofertamos o nosso mais precioso tesouro, nossa querida filha Maria. Damo-lo a vós, pois mereceis aquilo que temos de melhor, e que nos foi dado por vós mesmo. Que ela, ao entrar no vosso serviço, neste local sagrado, caminhe imaculada na vossa presença, sem que os seus passos jamais se desviem de vossa santa vontade. Ainda diante de Simeão, o guia espiritual da família desde os tempos de suas núpcias, São Joaquim fez a solene entrega da filha aos cuidados do sacerdote João, dizendo a ela: Filha, filha minha, entrego-a a este filho de Levi, para ser oferecida ao Senhor, a fim de que você sirva a Ele em todos os dias de sua vida. Seja uma oferta imaculada ao Deus de nosso povo, e que Ele nos visite com a vinda no Messias esperado. Deste modo, João ficava, perante Deus, com a responsabilidade de velar pela formação de Maria e de protegê-la durante sua permanência no templo, embora Simeão fosse propriamente o seu pai espiritual. Já no próprio dia da apresentação, a pequena procurou, com as suas súplicas, oferecer a Deus uma reparação por todos os pecados cometidos pela nação, em especial pela idolatria, praticada ocultamente desde os tempos de Moisés. Doía-lhe sobremaneira constatar que os sacerdotes, chamados a apressar a vinda do Messias por meio dos sacrifícios prescritos pela lei, eram, na realidade,
os que mais afastavam o povo dos preceitos divinos. E a fim de atenderem de imediato qualquer necessidade que surgisse, São Joaquim e Santa Ana permaneceram em Jerusalém por 3 semanas, visitando Nossa Senhora quase diariamente. Nossa Senhora, que agora estava no templo, e com seus pais ao lado durante essas 3 semanas, essa presença assídua inibia a ação dos maus contra a pequena menina. À medida que os anos se passavam, as visitas dos seus pais começaram cada vez a ficar mais escassas, também devido à avançada idade de ambos. Gradualmente, o papel protetor de São Joaquim e de Santa Ana foi assumido por Simeão e por Ana, a profetisa, uma das mestras das donzelas do templo. Sua entrada no templo vinha realizar antigas profecias, como nós temos nas Sagradas Escrituras. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Esquecei vosso pai e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. O próprio templo simbolizava aquela que seria o verdadeiro templo de Deus e portaria em seu claustro virginal durante 9 meses. Maria Santíssima, a filha que, sozinha, deu mais alegria e glória ao Pai que toda a criação no seu conjunto, e preencheu com inefável superação as saudades que o coração paterno de Deus nutria do convívio nas tardes do Éden. Como a açucena entre os espinhos, assim é minha predileta entre os filhos de Adão. Canta belamente o pequeno ofício da Imaculada Conceição, que representa bem a ligação de Deus e o carinho, o amor do Eterno Pai com Nossa Senhora. Competia, portanto, a Nossa Senhora consolar o Criador continuamente ofendido naquele edifício sagrado. Ela lhe renderia o culto perfeito, mais excelso que os sacrifícios de Abraão e mais grandioso que os milagres de Moisés. Se é verdade que, de certo modo, o Divino Salvador iniciou sua existência terrena escondida aos olhos do mundo, fugindo para o Egito e refugiando-se em Nazaré até o momento de começar sua pregação, a providência quis que com a Santíssima Virgem ocorresse o contrário. Os seus primeiros anos foram de vida pública, tendo ela de lutar contra o mal para defender sua inocência e de crescer no ódio a tudo que afastava os homens de Deus. Pela sua simples presença, Maria enfraquecia o dinamismo dos maus no próprio ambiente onde os seus chefes imperavam, como lobos ferozes disfarçados de ovelhas. Dr. Plínio disse, ela purificou o recinto sagrado para acolher o Messias, pois no templo Nossa Senhora fez a contra-revolução, contrária à revolução que se preparava em oposição ao filho dela. Agora vamos falar um pouco do dia a dia de Nossa Senhora no templo. Fazia parte da formação das donzelas realizarem conjuntamente as suas tarefas, como a limpeza do templo, a costura de roupas e alfaias destinadas às cerimônias do culto, o bordado e a conservação do material litúrgico. E Nossa Senhora muito agradava com essas tarefas. O que verdadeiramente lhe entediava era o contato com os maus sacerdotes. Mas até isso ela oferecia ao Senhor. Ela gostava de conviver com as pessoas e fazer o bem a todas. Quando ela estava só, aprazia-lhe passear pelos jardins ou compor músicas com os anjos, a fim de depois cantá-las para a Santíssima Trindade. Em outras ocasiões, enquanto estudava as Escrituras, ela tinha visões que completavam o que fora registrado pelos autores sagrados. Muitos dos antigos profetas, sobretudo Isaías, apareciam-lhe para descrever a figura do Messias. Nossa Senhora passava longos períodos em meditação, durante os quais
contemplava incontáveis aspectos de Deus e também o seu sapiensal plano para toda a criação. Às vezes, a contemplação de uma rosa fazia-lhe pensar em Deus e em seu Filho, bem como engendrar maravilhas para sua igreja e futuro reinado entre os homens. Era em meio a essas cogitações que a providência preparava sua alma para a maternidade divina. Até o nascimento de Maria, a humanidade e a história viviam no regime de graças do Antigo Testamento. Entretanto, a partir do momento em que ela concebeu o Messias na sua mente, Deus começou a conceder graças novas aos homens, prenunciativas da encarnação. Essa fase de transição entre um regime e outro visava predispor a sociedade da época para receber o Salvador. Em outros termos, imaginava em seu coração o novo sacerdócio que o Salvador deveria fundar, como uma continuidade sublimada do desígnio original, pois ele não viria para abolir a lei ou os profetas, mas sim para levar à perfeição. Por isso, ela suplicava graças extraordinárias para os sacerdotes que surgiriam, como também para os fiéis da igreja, os quais se tornariam efetivos mediante os sacramentos da nova lei instituídas por Cristo, sem que ela se desse conta de seu papel como futura mãe do Messias e de sua igreja. Mas os maus estavam ali presentes no templo. Não conseguiram captar de imediato quem de fato era aquela menina, pois Deus lhe velara a compreensão desse sinal. Os bons vislumbraram algo e a protegiam discretamente da conspiração dos iníquos. Coube a Simeão iniciá-la no conhecimento do mistério da iniquidade que se desenvolvia ali no templo, da maneira que ela soubesse como se mover ali. Desde a infância, Nossa Senhora aprendeu a ocultar-se e fazer com que sua vida se desenrolasse com uma aparência de muita normalidade aos olhos de tudo. Deus era o seu baluarte, portanto, não havia o que temer. Um dos recursos utilizados em que ela lidava e muito agradava às companhias que estavam ao seu redor era contar histórias durante os afazeres cotidianos. Algumas ela havia lido nas Sagradas Escrituras. Outras dessas histórias ela aprendera com Santa Ana, com São Joaquim. Outras, por fim, ela ouvira dos anjos. Ou então, depreendera da ciência infusa que possuía desde o primeiro instante de seu ser. Nossa Senhora narrava com tanta graça e encanto, realçando os matizes mais belos e através da modulação e de sua voz cheia de melodia, fazendo com que todos parassem para escutá-la. Nossa Senhora exercia uma verdadeira ação apaziguadora e também exorcística sobre suas companheiras, afastando delas más tristezas, agitações e infestações postas pelo demônio, bem como também infundindo-lhes muita paz, esperança e alegria. Essas meninas sentiam-se atraídas e acabavam constituindo uma espécie de escudo protetor que dificultava a ação dos maus contra ela. Maria não perdia uma ocasião, seja por meio do seu olhar, do cumprimento, de um conselho, de um favor, de estimular aqueles que estavam prestes a cair no pecado. Ela impetrava-lhes graças especiais. Nossa Senhora também observava com atenção os peregrinos que visitavam o templo. Em alguns, discernia um coração cheio de fé e o chamado para uma alta vocação. E por esses Nossa Senhora intercedia particularmente, obtendo-lhes a graça de integrarem mais tarde o grupo de discípulos do Divino Redentor. E assim ela já realizava sua missão de medianeira onipotente junto a Deus, em favor dos homens. Que passagem belíssima, que Nossa Senhora conseguia interceder por alguns dos peregrinos. E as graças de Nossa Senhora
ajudaram com que eles conseguissem assumir a sua alta vocação e depois fizeram parte do grupo dos discípulos de Jesus Cristo. Que papel maravilhoso que tem Nossa Senhora como a nossa medianeira onipotente desde a sua infância. Agora vamos falar de duas companheiras de Nossa Senhora e as duas rejeitaram Maria menina. Dentre essas meninas que serviam no templo, duas entraram na mesma época que Maria. E no início elas estavam muito unidas. Uma delas se chamava Séfora. Ela era alegre e comunicativa, porém muito dada à superficialidade e à banalidade. Além de Séfora, tinha Esther, que tinha um feitio mais recolhido e profundo, mas fortemente inclinado para a tristeza. Nossa Senhora notava essas tendências desordenadas e procurou de todo modo ajudá-las em seu progresso espiritual. Ao interceder pelos outros, Nossa Senhora percebia a eficácia de suas súplicas. Deus lhe concedia tudo o quanto ela rogava, ainda que nem sempre de imediato. Contudo, quando alguém pediu uma graça com vistas à santificação, o Senhor a atendia. Ela sentia que essa graça saía de si, como uma luz, e entrava na outra pessoa, estabelecendo uma ligação misteriosa entre ambas, pela qual Nossa Senhora acompanhava o desenvolvimento de cada graça nas almas beneficiadas. Nossa Senhora experimentava algo semelhante ao que sente uma mãe quando dá luz a seu filho, um gáudio indizível e superlativo. Mas ao contrário, quando essa luz minguava ou até apagava, produzia-se no coração de Nossa Senhora uma dor análoga ao que causaria na natureza, se fosse possível, a morte de um anjo, para mostrar como que era a dor no coração de Nossa Senhora quando a graça ia se apagando nas almas das pessoas. Era uma dor semelhante a, se fosse possível, a morte de um anjo. Quando Nossa Senhora estava com Séfora, Nossa Senhora manifestava muita alegria. E como ambas gostavam de cantar juntos, ela aproveitava tal ocasião para mostrar o quanto o entusiasmo que sentia provinha do fato de servirem a Deus, e essa era a única felicidade verdadeira. Após alguns anos de um afetuoso convívio, Séfora foi se distanciando de Nossa Senhora. Percebeu ela que os sentidos eram causa de prazer, sem se atinar para os seus aspectos enganosos, e começou a criar objeções interiores contra Maria, ao constatar sua natureza, que era ordenadíssima, e isenta de inclinações ou veleidades da concupiscência. Na realidade, Séfora estava chamada a participar desse dom de integridade que via em sua amiga Maria com toda a sua natureza ordenada, mas a falta de admiração por ela levou-a a rejeitá-la. Ela preferiu continuar com a superficialidade, desprezando conselhos de Nossa Senhora em que Deus estava a verdadeira felicidade. Tempos depois, Nossa Senhora encontrou-se com Séfora e discerniu em seu olhar, em seu sorriso e, sobretudo, em sua alma, que ela havia prevaricado. Essa foi uma das maiores dores padecidas por Nossa Senhora em relação às suas companheiras do templo, pois lhe causava uma dilaceração ver alguém acabar com a graça que tem em si. Lágrimas copiosas correram em sua puríssima face, e ela pediu muito a Deus por Séfora. Suplicou-lhe também que enviasse almas virgens inocentes, as quais tivessem alegria de a ele se entregar sem restrições. Essas lágrimas de Nossa Senhora não foram derramadas em vão. Assim, engendrariam legiões de almas virgens que ao longo dos séculos povoariam os mosteiros e a própria sociedade, inclusive no tempo futuro, durante o reino do Imaculado Coração de Maria. Esta era sua amiga Séfora. Agora vamos falar de Esther. Esther, que era aquela amiga que foi apresentado, que tinha um feitio mais recolhido e profundo, mas era fortemente inclinada à tristeza, tornou-se uma grande amiga de Maria.
Nossa Senhora conversava assiduamente com ela sobre a situação do povo judeu, sobre a decadência com que se encontrava o templo. A princípio, ela compartilhava dessa visão, mas em certo momento Esther fechou-se, e aos poucos as relações entre as duas foram definhando. Notando esse esfriamento na amizade, Maria abriu-lhe a alma a respeito do que esperava para o futuro, o triunfo do bem e a ufania da vitória que os bons deviam manifestar. Esther sorriu, mas não aceitou. Ela se dava conta de que se vivia no fim de um mundo, e era pedido a renúncia de si mesmo. Só que isso ela rejeitou. Ela se achava superior a Maria, e julgava que tudo quanto ela lhe dizia carecia de uma compreensão um pouco mais profunda dos acontecimentos, que tinha muito devaneio. A partir daquele dia, Esther começou a evitar a companhia de Maria, ao qual sentiu essa recusa como um golpe em seu coração. Atitudes similares foram constantes ao longo de sua permanência no templo, a ponto de ela se tornar como que uma pessoa solitária, em meio à multidão. Todas as donzelas gostavam de estar com ela, mas somente num relacionamento superficial. Quando a Santíssima Virgem revelava algo do que via, ou desvendava um panorama mais profundo, a resposta de suas interlocutoras era sempre um sorriso evasivo e o isolamento. O partido dos maus que estava ali no templo empregou a tática do isolamento para dificultar o seu apostolado junto às demais. Nossa Senhora queria conduzir as almas à plena união com Deus. E, no entanto, perceber que elas deliberadamente rumavam no caminho oposto constituiu um dos maiores sofrimentos de Maria. Quantas vezes, no silêncio de sua habitação, ela não derramou abundantes lágrimas ao considerar a situação da humanidade e, em particular, do seu povo. Nossa Senhora tinha tristeza em ver como as almas não conseguiam se unir completamente a Deus, mas nunca sentiu em si a tentação do desânimo. Teve de enfrentar, isso sim, as mais terríveis provas relativas à fé e à esperança. Entre os sacerdotes que acompanhavam as donzelas, por exemplo, havia um que alimentava uma especial antipatia pela menina. Por mais que ela fosse exímia na observância de todos seus deveres, sempre este sacerdote a repreendia. Certa vez, tendo Nossa Senhora lavado com primor os tecidos usados no altar, este sacerdote advertiu-a rudemente, dizendo que o seu serviço estava péssimo e deveria ser feito de novo. Nossa Senhora ouviu a repreensão desse sacerdote com toda a humildade, sem rebater uma só palavra, e ainda agradeceu a correção. Deus permitia tais provas para que Maria assumisse a sua santificação, mesmo nas realidades mais dolorosas. Entre as inúmeras graças que o Pai concedeu à sua filha amada no período em que ela passou no templo, destacava-se o convívio com um Simeão, um sacerdote de grande virtude e ilibada pureza. Possuía Simeão uma fé inquebrantável e uma fidelidade verdadeiramente angélica. Ele vivia consternado pela prevaricação do sacerdócio da antiga lei. A menina chegou a ter uma conversa com Simeão. Com o aguçado discernimento dos espíritos, Nossa Senhora penetrou no mais íntimo de sua alma e encontrou ali uma síntese da grandeza dos patriarcas, da sublimidade dos profetas, do heroísmo dos juízes e da sacralidade dos sacerdotes. Simeão não era uma pessoa comum, mas um homem providencial, a quem o Senhor reservara uma elevada missão. A pequena fez o firme propósito de jamais perder uma só ocasião de aproximar-se de Simeão. E assim ocorreram numerosas e longas conversas que eles tiveram no decorrer dos anos, dos quais Simeão
revelou-se um verdadeiro pai e guia espiritual, protegendo-a das tramas e dos ardis dos maus sacerdotes que tentavam perdê-la. Ele procurava dissimular e velar a seus interlocutores os problemas que lhe dilaceravam o coração, que era justamente por toda a maldade que tinha no templo. Nossa Senhora, apesar de sua tenra idade, ela se sentia chamada, paradoxalmente, chamada a exercer o papel de mãe e protetora de Simeão, confortando Simeão em suas provações. Certo dia, durante uma dessas conversas, Simeão tomou um ar mais sério e disse: Maria, muitas vezes passa-me pelo espírito o seguinte pensamento: quando virá Deus em nosso socorro? O que fará Ele em sua sabedoria perfeitíssima para cumprir as profecias? Terá Ele a bondade de nos permitir ver o Messias? Confesso que peço dia e noite a graça de contemplá-lo, pois isso me foi prometido na juventude pelo Senhor. Nossa Senhora sentiu seu coração pulsar mais forte, compadeceu-se de Simeão e disse: Meu bom pai, não sei bem porquê, mas sinto que o Messias está muito perto de nós. Se Deus pôs em vossa alma esses desejos, é impossível que Ele não os cumpra de alguma forma. Tenha certeza de que a promessa que brilha em vossa alma se realizará. Minha filha, disse Simeão, tuas palavras me confortaram muito. Peço-te que rezes por mim nessa intenção, que a promessa seja cumprida. Nossa Senhora, tão pequenina, e a São Simeão, idoso, experiente, sábio e santo, que grau que tinha Simeão, e mesmo assim recebendo a intercessão de Nossa Senhora menina, que já cumpria o seu papel de mãe, que já exercia o seu papel de mãe e de medianeira de todos. Agora vamos falar do voto de virgindade de Nossa Senhora. Em meio a toda a guerra espiritual que Nossa Senhora travava nas sagradas paredes do templo, ora debilitando a força dos maus, ora fortalecendo os bons, a sua simples presença aterrorizava os demônios e causava um difuso mal-estar em seus infames agentes. Certa noite, quando Nossa Senhora tinha apenas 4 anos de idade, encontrava-se ela sentada em um banquinho de pedra, e ela contemplava o movimento das estrelas, enquanto meditava sobre o maravilhoso panorama noturno. Nossa Senhora viu aparecer em meio às estrelas uma figura muito clara e familiar. Era a imagem de Deus. Desta vez, porém, ele se apresentava de forma distinta das anteriores e exercia uma ação igualmente diferente. Nossa Senhora estava em êxtase. Maria sentiu como nunca o intentíssimo amor de Deus por ela, que a pervadia por inteiro, e quanto o Senhor a convidava a fazer parte deste amor. E assim ela teve um conhecimento experimental do Divino Espírito Santo, o qual correspondeu com um ímpeto amoroso pleno e unitivo. Esse ato de amor de Nossa Senhora foi tão perfeito que em sua essência consistiam num verdadeiro desponsório, que foi preliminar ao matrimônio místico que se realizaria na Anunciação. Por isso, ao retornar do êxtase, sua primeira atitude foi ajoelhar-se e ratificá-lo por meio de um voto de virgindade, pois não mais podia vincular-se a homem algum, uma vez que estava unida em esponsais com o Espírito Santo. Após essa experiência mística, que redundou em um desponsório com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a ação do Divino Esposo na alma de Maria intensificou-se a cada instante. Ela novamente foi arrebatada em um êxtase e teve uma visão: a vinda do Messias e a consequente regeneração de Israel e de todo o gênero humano. Foi-lhe revelado que os tempos anunciados pelos profetas chegaram
e Deus visitaria a humanidade. Contemplou então no Espírito Santo episódios da paixão e de seu amado Messias, e uma vez concluída a visão dessas cenas, ouviu uma voz forte que lhe dizia: minha filha, vem sofrer com ele. E a mesma voz convidou-a a oferecer-se como vítima por suas dores. E assim acabou esta visão. Nossa Senhora tinha 4 anos de idade e esse foi o seu primeiro Fiat. Desde aquele dia, ela passou a sofrer antecipadamente a paixão do Redentor. Quase toda a infância da Santíssima Virgem foi passada no templo. Embora cercada dos incontáveis anjos que a acompanhavam dia e noite, muitas vezes ela se achava isolada, pois não tinha amigas. Sentia falta de uma jovem de sua idade. Ela desejava confidenciar-lhe os segredos de seu coração e compartilhar as dificuldades com que se deparava. Algumas a desprezavam por inveja, deixando-a um tanto esquecida e abandonada. O demônio travava uma guerra sem tréguas contra Maria, utilizando-se por vezes até de alguma dessas meninas para tentar perdê-la. Ela teve uma infância muito sofrida, em especial pela dor que lhe causava não poder auxiliar aquelas meninas que eram tão próximas. Mas ela tinha uma resignação que transparecia no brilho de seu olhar e exercia uma espécie de ação exorcística pela qual as pessoas que lhe queriam fazer mal eram impelidas a dela se afastarem. E aquelas que esperavam com amor a vinda do Messias e de sua Santíssima Mãe sentiam-se confortadas em sua presença. Em sua infância, lhe foi pedido o terrível sofrimento de se ver isolado e abandonado, para que, unida ao Messias vindouro, pudesse comprar graças e sustentar aquelas almas muito eleitas, aos quais ele pediria que suportassem heroicamente, já desde o início de sua existência, o mais pungente isolamento em decorrência da perseguição dos maus. Nossa Senhora deveria sofrer de um modo paradigmático como vítima de expiação. Nos momentos de solidão, enquanto meditava as Escrituras, ela compunha músicas, criava melodias e as entoava à maneira de uma oração, suplicando a Deus o cumprimento das profecias e a vinda do Salvador. Estando com as demais donzelas, o tema preferido de Nossa Senhora era falar sobre o Messias, e à medida que os anos passavam e ela crescia, um ardente desejo se intensificava em sua alma. Ela desejava servir a mãe do Messias. Impulsionada pela graça, ela decidiu rezar e oferecer sacrifícios por aquela que seria escolhida por Deus para tão grande e excelente missão. E sabendo que algumas das jovens que estavam ali no templo, com que ela mantinha contato, essas jovens poderiam ser escolhidas para ser a mãe do Salvador, ela procurava como que preparar essas jovens que poderiam se tornar a mãe do Salvador. E aqui nós vemos a humildade de Nossa Senhora. Ela também discernia que várias dessas jovens seriam chamadas a no futuro prestar serviços ao Messias, como de fato ocorreu. Entre as santas mulheres encontravam-se algumas que eram companheiras de infância de Maria, que com ela conviveram no templo. Por isso que durante os trabalhos, quer nos períodos de lazer ou nas conversas, ela empenhava-se em ajudá-las a crescer nas vias de santidade. As decepções, porém, estavam prestes a assaltá-la, pois veria muitas também dessas jovens vacilarem na fé e até perderem a esperança nas promessas divinas. Nossa Senhora era sempre muito modesta e tinha o hábito inato de admirar as outras, sem jamais se comparar. Ela não pensava em si. Favorecida por fino e penetrante discernimento dos espíritos, via com clareza a luz interior da graça que iluminava cada alma. E cada um desses traços refletia um aspecto específico da perfeição de Deus.
Nossa Senhora louvava a Deus pelas virtudes que observava naquelas jovens e intercedia para que cumprissem com fidelidade o próprio chamado. Notando, por exemplo, que uma pessoa devia ser modelo de paciência para com o próximo, ela rezava e procurava incentivá-la a suportar as falhas alheias com o máximo de brandura. Ela simplesmente estava atenta a que todas tendessem ao auge de si mesmas e assim glorificassem a Deus. Apesar da solidão que ela teve de enfrentar, nunca na história do templo sairiam para viver em sociedades moças tão bem formadas e virtuosas como naquele período em que a Santíssima Virgem lá permaneceu, graças às intercessões poderosas de Maria, mesmo tão pequenina. A sua simples presença possuía um altíssimo carisma exorcístico, e isso incomodava e coibia aqueles que se dedicavam ocultamente aos cultos idolátricos. Todos percebiam tratar-se de Nossa Senhora de uma santidade fora do comum, que ela era uma alma predileta de Deus. No entanto, Deus a velava aos olhos ímpios, gerando entre eles incerteza, confusão e insegurança. Certo dia, um fariseu a procurou, elogiando sua inteligência e afabilidade, a capacidade de atrair as pessoas. E esse sacerdote fariseu convidou-o a se unir ao seu partido e utilizar esses dons em benefício do povo judeu. Maria se recusou categoricamente, alegando que de Deus recebeu tudo isto, e para ele somente havia de usá-los. Decepcionado, o fariseu desistiu, mas relatou o ocorrido àqueles outros de sua facção. Uma divisão se operou entre, então, aqueles maus. Alguns queriam captar a adesão de Nossa Senhora por ódio ao bem que viam nela, e porque, instigados por demônios, haviam percebido, embora de uma forma um pouco nebulosa, que ela possuía uma elevadíssima missão, a qual já odiavam com todas as forças. Outros, então, desses maus sacerdotes, queriam corrompê-la, simplesmente porque sua presença constituía uma constante ferida em suas consciências, pesadas por crimes e pecados sem conta. As manobras péssimas do Sinédrio começaram a dar errada repetidas vezes, o que acarretou uma perda de influência junto à opinião pública, com consequentes quedas também nas questões financeiras. E assim, esses maus sacerdotes extremamente calculistas, ao analisar as causas de por que tudo isso estava acontecendo, que eles estavam perdendo a influência junto à opinião pública, estavam perdendo dinheiro, descobriram que tudo isso se iniciou após a chegada de Maria no templo. Não podendo mais suportá-la, passaram a persegui-la. Os pais de Nossa Senhora, se bem que estivessem avançados em idade, não eram alheios a essa situação. De fato, São Joaquim conversava muito com o profeta Simeão, expondo sua preocupação quanto à permanência da filha nas dependências do templo. A posição de certa influência de que gozava o santo casal impedia que os maus sacerdotes dessem passos mais ousados contra Maria. Este medo fora promovido pelo próprio Deus, para que deste modo conseguisse proteger a integridade da menina. A morte de São Joaquim. Em sua última visita ao templo, São Joaquim estava bastante enfraquecido, mas sua santidade estava cada vez maior. Nossa Senhora estava maravilhada, e durante a longa conversa, com muita paternidade de São Joaquim e maternidade de Nossa Senhora, Maria, sem dizer nada diretamente, preparou seu pai para atravessar os umbrais da eternidade, e pouco tempo depois enviou-lhe uma breve carta nesses termos: Querido papai, dai-me vossa bênção. Sei que a idade já vos pesa bastante. Sei também que as perturbações e angústias assolam vossa alma, pois o demônio nunca cessa de atormentar os bons. Mas, amado Pai, confiança,
Sabemos que a salvação de Israel está próxima. Lembrais da nossa última conversa? Deus não pode rejeitar nossas preces, uma vez que Ele mesmo deseja nos salvar. A vida do homem se parece com a erva, que de manhã floresce e à tarde seca. Mas vós, meu Deus, permaneceis eternamente. Ainda que não vos seja permitido contemplar o Salvador com os olhos de vosso corpo, e eu vos garanto, meu doce amor, junto a Deus vós o vereis. Avisada pelo santo anjo Gabriel de que o derradeiro momento se aproximava, Maria Santíssima dirigiu-se apressadamente para Nazaré, a fim de lhe fazer companhia em seu leito de morte. Enquanto São Joaquim sofria uma longa agonia, ela, Nossa Senhora, acariciava ele e beijava as mãos e também a fronte, chorando e falando-lhe das alegrias do céu. Nossa Senhora o amava imensamente. Quando ele expirou, ela sentiu uma profunda dor, um preâmbulo do que experimentaria no alto do Calvário, aos pés da cruz de Jesus. Nessa época, Maria tinha 12 anos de idade. Agora vamos falar da morte de Santa Ana. A última conversa com Santa Ana. Os seus pais já eram de idade avançada quando a conceberam. Maria já sabia que, tendo falecido São Joaquim, a passagem de Santa Ana para a eternidade também não demoraria. E esta era uma prova grande para ela. Deus revelou a Santa Ana a proximidade de sua morte. Então, ela decidiu visitar sua filha para despedir-se. Santa Ana chegou ao claustro do templo, onde era permitida a entrada das mulheres, e foi recebida com grande contentamento por Simeão, mantendo com ele uma elevada conversa enquanto aguardavam Maria. Quando esta se apresentou, fez uma profunda vênia para sua mãe e beijou-lhe as mãos. Em seguida, Santa Ana a abençoou. Ambas se dirigiram a um lugar ajardinado, na clausura das donzelas, indicado por Simeão. Emocionada por saber que provavelmente este seria seu último encontro com a filha, Santa Ana segurou-lhe as mãos sobre o colo e deixou transparecer logo no início da conversa, com muita tranquilidade, sem perder a intimidade materna, que a visita não era como as outras. Maria, sempre desejosa de elevar as almas, quis confortar a viuvez de sua mãe, mostrando-lhe a grandeza de São Joaquim, como sua conduta justa agradou ao Senhor e quanto o amor e o cuidado com que tivera com ela havia sido essencial para sua formação. Encantada com o que ouvira, Santa Ana tomou a palavra, pois muito desejava transmitir a Maria as suas últimas considerações. E disse: minha filha, sabes que o Senhor nosso Deus é justo em tudo aquilo que faz. Ele nunca deixa de recompensar, nem tarda em punir os ímpios. A seguir, recordando brevemente várias passagens das Escrituras, mostrou como a mão da providência esteve presente naqueles momentos da história, que eram aqueles momentos em que Deus pedia aos seus eleitos os holocaustos, de não verem o cumprimento de suas promessas, a fim de conquistarem méritos para serem ainda mais premiados, e continuou: minha querida, eu conheço bem o teu coração, e sei que nele o Altíssimo guardou um precioso tesouro. Partindo dessa terra, eu não poderia deixá-lo cair em mãos indignas, pois não sabemos quanto tempo viverá o sacerdote Simeão, que tanto tem amparado o seu caminho ao longo desses anos no templo. Mas o Senhor me prometeu que enviaria um justo para te guardar, ou um justo para te defender. Por isso, confiando nas palavras divinas, eu entrego agora você, Maria, nas mãos deste santo varão justo, cujos passos já marcam o mundo. Extraindo então um pequeno pergaminho de sua túnica, Santa Ana leu um fragmento do profeta Malaquias, que havia copiado por inspiração do Espírito Santo. Vou mandar o meu mensageiro
para preparar o meu caminho. E imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E Santa Ana prosseguiu, ressaltando a integridade e a virtude desse varão prometido para guardar Maria. Minha filha, quando encontrar este varão justo, saberás diferenciar entre o justo e o injusto, porque ele atrairá o olhar compassivo de Deus e arruinará os planos do mal. Ao ouvir esse prenúncio, Nossa Senhora comoveu-se interiormente, pois confirmava um anseio nunca realizado no convívio com as companheiras do templo, encontrar uma alma par, com a qual pudesse compartilhar as mesmas graças e transmitir tudo o que via de Deus e em Deus. Maria contou-lhe, como a uma verdadeira confidente, as sublimes cogitações, inspirações e certezas que nos últimos tempos atravessavam seu espírito a respeito desse tema. Sua mãe, maravilhada com aquelas palavras, discerniu por uma ação sobrenatural o cumprimento do plano da encarnação na Santíssima Virgem e teve um êxtase tão intenso que quase foi arrebatada ao céu de alegria. Ela se viu misticamente com Nossa Senhora ao colo, e Nossa Senhora, por sua vez, portava o menino Jesus, tal como aparece em representações ao longo dos séculos. Enquanto se dava este arroubo, muitos anjos subiam e desciam da mansão celeste, pois por sua profundidade e elevação semelhante acontecimento apressava a vinda do Redentor. Através de sua filha, Deus concedia abundantes graças a Santa Ana, aos quais completava um grau de santidade que ela deveria alcançar antes de abandonar o mundo. Quando ambas retornaram deste altíssimo estado de contemplação, Maria despediu-se com muito carinho de sua mãe, ajoelhou-se para receber a bênção pela última vez. Santa Ana estreitou-a com indizível ternura nos braços e beijou sua fronte, enquanto, muito tocadas, as duas continham as lágrimas. Depois de se separarem, Nossa Senhora dirigiu-se ao seu local habitual de oração, pôs-se de joelho e elevou uma ação de graças a Deus pelo misterioso prenúncio que sua mãe acabara de lhe dar, pedindo ademais que se aproximasse o dia do encontro com aquele justo varão. Por uma moção do Espírito Santo, também vislumbrou misticamente a pessoa de São José, em relação à qual tomou uma atitude de escravidão. Santa Ana, por sua vez, antes de sair do templo, despediu-se de São Simeão, aproveitando para contar-lhe a promessa que Deus lhe havia feito ao revelar a proximidade de sua morte. E aqui Simeão vai ter um grande papel. Ao ouvir essas palavras, o profeta recordou-se de uma conversa que tivera com São Joaquim, que mostrou-se preocupado com o cuidado de sua filha quando ela se tornasse órfã. Conhecedor de todas as tramas do Sinédrio contra Nossa Senhora, Simeão viu que ele era o único que tinha algo a fazer por Nossa Senhora. Ele se sentia sem força, desamparado para a grande tarefa de proteger Nossa Senhora. Dilacerado por esse drama, ele rezou muito, pedindo uma intervenção direta do Senhor. Os dias se passaram e alguns meses antes do falecimento de Santa Ana, Deus transmitiu a ele, por uma voz interior, as providências que deveria tomar. E o único varão à altura de Maria Santíssima é São José. São Simeão vai ter um papel importantíssimo na apresentação dos dois. São José vai ter um papel de guardião e vai cooperar com os desígnios providentes de Deus para a vinda do Messias. E aqui encerramos essa bela fase de Nossa Senhora, a sua infância. Quantos e quantos fatos maravilhosos, quantas virtudes, quantos aprendizados podemos tirar da infância de Nossa Senhora.
que possamos ter uma devoção, um carinho, um amor pela infância de Nossa Senhora, ela imaculada desde a sua conceição, sempre pura, sempre a mais santa de todos seres já criados. Quantos benefícios não nos traz a nossa alma. E essa santidade que teve desde a sua concepção e como nós vimos em sua infância, continuará por toda a sua vida. E até hoje, Nossa Senhora continua cumprindo o mesmo papel que já desempenhava desde o seu nascimento, que nós vimos no templo, toda a sua onipotência suplicante, toda a sua mediação, ela que é medianeira de todas as graças, ela que é nossa advogada, que possamos sempre recorrer a ela e pedir a sua intercessão. Sermos muito devotos de Nossa Senhora e também de sua infância. Maria, menina, rogai por nós. Por fim, uma sugestão. A devoção a Nossa Senhora Menina está no livro Quem Reza Se Salva, o livro mais completo de devoções já publicado no Brasil. São quase 500 páginas, com centenas de orações, inúmeras preciosas devoções. É um livro para toda hora, para toda a vida. Aproveite o frete grátis. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então pelo site www.salvemariasalvejosé.com.br.